dentre as melhores decisões em épocas de crise, contratar seria uma delas? No final desse vídeo, eu quero te ajudar a tomar uma boa decisão para o seu negócio. E para te engajar, eu vou fazer um pitch abordando um pouco do meu portfólio. No Cliente Meta Solutions, o primeiro business case foi realizar a migração da estrutura de BI, uma estrutura open source para uma estrutura proprietária. Como já é de conhecimento, desenvolver um ambiente open source tem seus altos e baixos. Claro que isso não pode ser levado tão a ferro e fogo. Tudo irá depender da necessidade do projeto. O desafio foi migrar todo o ambiente que alocava o algoritmo para input dos dados. Utilizávamos o Spoon da Pentaho, porém, começamos a avaliar o ambiente e perceber a falta de performance no momento da coleta / estruturação de dados. Isso tudo devido ao volume gigantesco que a gente coletava diariamente. Dentre os ganhos obtidos com a migração foram transparência total para o usuário final e impacto zero para a ferramenta de ingestão / visualização dos dados. A gente utilizava ClickView. Quais foram as lições aprendidas? Para não fazer aquela gestão pelo retrovisor, você, como gestor, precisa de informações quase que em real time para ser cirúrgico na tomada de decisão. Sabemos que transformar o desejo de um cliente em um produto é uma tarefa muito árdua, principalmente quando estrategicamente a corporação atua de forma produtizada. O desafio foi implementar uma metodologia ágil que auxiliasse tanto o vendedor quanto o desenvolvedor front-end a rapidamente entregar um painel gerencial, um dashboard. Com a cultura de sprint, do Scrum, começamos a entregar MVPs, o que a Caut ficava impressionado com a agilidade na implementação da demanda, principalmente pelo template ser user-friendly. E agora também o time de desenvolvimento tinha bem mais embasamento para definir quais eram os recursos e o tempo necessário para colocar o projeto em produção. Quais foram as lições aprendidas? Prototizar sem ter a necessidade de colocar em produção, às vezes é um diferencial no momento de você atender a demanda de um prospect ou de base. No cliente Flex Contact foi realizar a automação da régua de ações massificadas. Nós sabemos a dificuldade que é para poder gerenciar o budget operacional. Thanks, Dad. Thank you. E para dificultar um pouco mais, pensa em implementar regra de negócio para poder performar com ações massificadas, SMS, e-mail, landing page e etc. Bom, o desafio era, com base no retorno das ações, era necessária a criação de um algoritmo que identificasse os padrões, tipo de produto, range de valor, canal de resposta e etc. Esse algoritmo seria responsável por fazer a seleção automática do público, bem como qual o canal de abordagem e também qual o modelo de abordagem, se seria mais welcome, mais moderada ou até mesmo mais incisiva. É importante ressaltar que a carteira deveria ter ao menos 3 sprints. E assim tivemos aumento da nossa conversão, chegamos até em 30% do faturamento total da carteira. Um outro ganho que é importante salientar é que, com relação à seleção de público, modelo de abordagem e afins, a interação humana era quase zero. Quando começamos a observar a similaridade dos leads que já foram convertidos, é possível observar certos padrões no comportamento dos mesmos. Então, por exemplo, um bom pagador, ele sempre está dentro do range de idade X, que tem o produto X, e mora na região X. O desafio era, com base nesses padrões, era necessária a criação de uma escoragem no modelo KS que fizesse a pontuação dos clientes para o melhor direcionamento operacional. Priorização de descagem. Qual foi o ganho? Aumento da arrecadação financeira sem a necessidade de contratação nenhuma de capacity. Quais foram as lições aprendidas desses dois cases? Implementar a regra de negócio com apoio de tecnologia vai muito ao encontro daquele velho jargão, fazer mais com menos. No cliente Caine Soluções, o primeiro case foi o desenvolvimento de um controle gerencial em real time com o conceito de UX. Sabemos que ter KPIs que norteiam os direcionamentos operacionais são essenciais para ótimos resultados. Tem quantos no ar, Jarles? 13, senhor.
Quantos posso carregar? 4. Ah, droga. Em quase todas as minhas interações com relação à disposição de reportes, todas partindo do princípio de D-1. Por questão de segurança, os fornecedores não liberam acesso para coletar os dados direto do servidor de produção. Qual era o desafio? Engajar todas as partes interessadas do projeto com relação à importância da disposição das informações em real time, visto que o business era muito dinâmico e não dava para a gente perder o time com relação às adequações da estratégia de abordagem. Bom, quais foram os ganhos? Além do report ser user-friendly, com conceitos de UX, de acordo com os direcionamentos tomados, já era possível ter um forecast do final da campanha. Quais foram as lições aprendidas? Às vezes, ter um painel com um monte de indicadores não é a melhor saída. Porém, um bom painel é aquele que te dá indicadores que são relevantes ao cenário do seu projeto. Aquele que você bate o olho e, sem muita enrolação, já consegue ter um diagnóstico do cenário. O outro case foi a implantação de uma interface que realizasse a validação das escalas que saíam do WFM. A gente sabe que dimensionar a capacidade operacional para atendimento das SLAs impostas pelo contratante é uma tarefa que às vezes não precisa de uma ferramenta tão adequada. Porém, a assertividade também não vai ser tão alta. Por isso que em algumas situações as empresas de contact center elas optam pelo workforce. O desafio foi calibrar as regras do WFM, promover internamente a assertividade da ferramenta e, por fim, criar um algoritmo que criasse uma visão mais amigável das escalas de trabalho a serem seguidas pelos colaboradores. Após o algoritmo gerar essa visão bem mais amigável, a aceitação e a assertividade das regras se tornaram bem mais fáceis. Quais foram as lições aprendidas? Às vezes, a gente não precisa inserir o fornecedor na jogada. Com um pouco de lógica de programação e regra de negócio, a gente consegue absorver essa demanda interna e não precisa gastar muito. No cliente intervalor, o principal case foi o tracking de implantação de um novo produto. Implementar uma nova operação é nível hard. Imagina, ter que calibrar toda a cadeia produtiva. Por exemplo, entendimento de quais as regras de negócio para a importação dos artigos recepcionados pelo cliente, qual o prazo, qual que é a SLA dos relatórios, qual que é a melhor estratégia de abordagem, enfim, N variáveis. Qual era o desafio? Ter o entendimento de todo esse tracking para implantar uma operação do zero, interagir com todas as áreas que eram responsáveis por colocar uma operação para produzir e principalmente acompanhar todos os indicadores para calibrar os direcionamentos estratégicos caso necessário. O cliente que correspondia ao manufaturamento da empresa ficou tão satisfeito com os resultados obtidos que decidiu nos encaminhar outros produtos. E depois de um tempo, esse mesmo cliente passou a ser o terceiro maior faturamento da companhia. E quais são as lições aprendidas? Ser um profissional multi-skill às vezes é vital para a implantação de novas estratégias na companhia ou até mesmo para você se aventurar em novos segmentos. No cliente local credit, o principal case foi a estruturação da área de BI/Analytics. Quantas vezes você já não deve ter escutado que o pessoal de relatórios vai te encaminhar a base? Isso quando está se referenciando à área de BI. É muito difícil tirar esse paradigma dos gestores. Entender que é muito mais do que só uma base ou um controle com diversos indicadores. Que a área pode ser bem mais ativa do que receptiva, geradora de relatórios. Qual era o desafio? Segregar os pilares da área, ter um time de negócio, ter um time de back-end, ter um time de front-end e também ter um time de suporte. Na época, os skills eram muito específicos, então não fazia sentido eu colocar um cara de negócio para poder escrever código, ou assim para demais aplicações.
E quais foram os ganhos com isso? O time começou a ter bem mais engajamento, as demandas começaram a ter bem mais fluidez e o principal, os gestores operacionais começaram a nos inserir em todas as estratégias operacionais. Por quê? Nós tínhamos os especialistas de negócio e também nós tínhamos os números. E quais são as lições aprendidas? Hoje em dia, no meu ponto de vista, eu não acho tão vantajoso você fazer essa segregação de atividades. É vital para o seu negócio que você treine todos os profissionais do seu time para que eles sejam multi-skill. Você ganha em todos os sentidos. Você tem um profissional que sabe a regra de negócio, vai ser o mesmo que vai escrever o código, vai colocar para rodar, vai validar com as partes interessadas e também vai colocar em produção. Para encerrar, pegando um gancho do que já foi falado, eu gostaria de salientar a importância da orquestração dos dados que dão os insights necessários para a tomada de decisão, como por exemplo, as informações referentes ao Covid-19, que estão sendo de grande valia para todos os direcionamentos mundiais. E aí, depois de todo esse embasamento, será que você tem insumo necessário para tomar uma boa decisão para o seu business? Bom, independente da sua resposta, nós podemos nos falar em qualquer canal. When did I ever refuse an accommodation? All of it on me here. É só me chamar. Obrigado pelo seu tempo, espero fecharmos negócio e até breve.